Fiquei em frente ao espelho, aplicando uma maquiagem leve, um hábito que não abandonei nem aos 77 anos. Pó, um pouco de blush e batom em um tom suave de rosa. Meu cabelo grisalho estava arrumado em um estilo simples, mas elegante. Depois da morte de Ank, meu marido, me forcei a não me abater. A vida continua, mesmo quando você sente que ela parou. Meu olhar pousou na foto de Nate na comoda. Era de 3 anos atrás, meu filho com uma camisa simples, sorrindo, o braço em volta dos meus ombros em frente à nossa antiga casa. Naquela época, ele ainda vinha me visitar todo fim de semana. E agora, 8 meses de silêncio, sem contar uma carta curta com um novo endereço e um seco "estou bem, não se preocupe". Suspirei, guardando meu pincel de blush. Nate sempre foi reservado, assim como o pai, mas costumava ligar pelo menos uma vez por semana. O que poderia ter acontecido nesses meses? Por que ele se mudou para Sun Prairie, uma cidade da qual eu só ouvirá falar como um lugar para ricos e bem-sucedidos? Como um simples programador poderia se dar ao luxo de morar lá? As perguntas se multiplicaram, mas não houve respostas. Tentei ligar para ele várias vezes, mas só caí na caixa postal. Escrevi e-mails e recebi respostas curtas, ocupado com um novo projeto. Está tudo indo muito bem. Te conto quando te encontrar. Pois bem, então haverá uma reunião. Acordei esta manhã com a firme resolução de parar de esperar. Vou vê-lo pessoalmente, sem avisar. Afinal, sou a mãe dele. Tenho o direito de saber o que está acontecendo com meu único filho. Tirei uma mala velha do armário, a mesma que eu e o Ank tínhamos usado na nossa lua de mel. Era surrada, mas resistente, assim como o nosso casamento, que durou 42 anos até a morte do Ank. Comecei a guardar as coisas. Não preciso de muita coisa: o vestido azul que o Nate me deu de Natal 3 anos atrás, um cardigan bege, sapatos de salto baixo, o único par com que eu conseguia andar o dia todo sem doer as articulações. Enquanto eu guardava as coisas, lembrei-me de como o pequeno Nate costumava passar horas no velho computador que Ank trazia do trabalho. Outras crianças brincavam no quintal enquanto ele criava um programa que só ele conseguia entender. Aquele garoto vai ficar louco com essas máquinas ou se tornar o segundo Bill Gates, brincou Ank. Talvez o segundo Bill Gates tenha acontecido mesmo. A última vez que vi meu filho foi no Natal passado, há quase 8 meses. Ele passou por lá rapidamente, deixou alguns presentes, jantou e foi embora, alegando uma emergência no trabalho. Ele parecia estranho, cansado e animado ao mesmo tempo, como se estivesse prestes a fazer uma descoberta importante. Tentei perguntar sobre o emprego, mas Nate simplesmente dispensou. Só um projeto novo, mãe. Nada de especial. Não pensei muito nisso na hora. Talvez eu devesse ter pensado. Ao meio-dia, eu estava pronto. Liguei para minha vizinha Ethel, pedi que ela tomasse conta da casa e regasse as flores. Peguei um táxi até a rodoviária e comprei uma passagem para Sun Prairie. Foi uma viagem longa, 4 horas em um ônibus abafado, mas não me assustou. Eu estava acostumado a condições muito piores do que as de um ônibus moderno com ar-condicionado. Durante todo o caminho, pensei em Nate, repassando memórias como se fossem fotos antigas. Lá estava ele, com 5 anos de idade, com o joelho quebrado, engolindo lágrimas em silêncio. Ele nunca gostou de demonstrar fraqueza. Ali estava um adolescente discutindo com o pai sobre o futuro. Ank queria que o filho fosse engenheiro como ele. E aqui está o Nate nos anunciando que vai largar a faculdade para se dedicar à programação. O Ank ficou tão bravo que não falou com ele por 2 semanas. Eu mediei os dois teimosos até eles se reconciliarem. Quando Ank morreu, 5 anos atrás, Nate se manteve firme, mas eu o vi sofrer. Ele e o pai eram parecidos. Ambos escondiam suas emoções. Ambos eram teimosos e íntegros. Talvez seja por isso que foi tão difícil para eles encontrarem um ponto em comum. Após o funeral, Nate voltou para seu apartamento na cidade e se aprofundou ainda mais no trabalho. Nossos encontros se tornaram mais raros, e nossas conversas, curtas e estranhas. Por que você não vem aqui com mais frequência? Perguntei. Trabalho, mãe, ele respondeu. Muito trabalho. Não insisti. Percebi que o trabalho não era apenas uma forma de ganhar a vida, mas uma maneira de se distrair da dor da perda.
Hank nunca disse isso em voz alta, mas eu sabia que ele tinha orgulho do filho, mesmo quando não entendia suas escolhas. O ônibus parou em uma pequena estação e o motorista anunciou a chegada a Sun Prairie. Peguei minha mala e olhei ao redor. A cidade era muito menor do que eu imaginava, mas parecia muito bem conservada. A rua principal era pavimentada com paralelepípedos, e lojas e cafés elegantes se alinhavam em ambos os lados. As pessoas cuidando de seus negócios pareciam muito prósperas, roupas caras, cabelos bem cuidados, acessórios da moda. Eu me sentia deslocada naquela cidade onde até o ar parecia estar saturado de dinheiro. Meus sapatos práticos e minhas roupas antiquadas se destacavam dos moradores locais. Mas eu não me importava. Eu não estava ali para um desfile de moda. Estava ali para ver meu filho. Pegando um táxi no estacionamento, mostrei ao motorista o endereço da carta de Nate. Ah, é em Hillcrest, assobiou o motorista, um homem mais velho com cabelos grisalhos. É o bairro mais chique. Só milionários moram lá. Milionários? Meu Nate. Eu queria argumentar que houve algum tipo de engano, mas não o fiz. Afinal, como eu saberia o que meu filho realmente andou fazendo nos últimos meses? Talvez ele tenha feito alguma invenção importante, ou sua empresa tenha se tornado um sucesso repentino. Seu filho mora aí? Perguntou o motorista, olhando para mim pelo retrovisor. Sim, respondi brevemente, sem querer entrar em detalhes. Você tem sorte de ter um filho, riu o motorista. Agora você vai viver como uma rainha. Apenas dei um sorriso fraco. Aquele homem não me conhecia nem um pouco e não sabia que dinheiro nunca tinha sido a coisa mais importante na minha vida. Mesmo que Nate ficasse rico, eu não tiraria vantagem da fortuna dele. Bastava saber que ele estava bem. À medida que nos afastávamos do centro, as casas ficavam maiores e os terrenos ao redor, mais espaçosos. Finalmente, o táxi entrou em uma rua larga com uma alameda de carvalhos frondosos de cada lado. Ali, as casas ficavam a uma distância considerável umas das outras, escondidas atrás de cercas vivas altas e portões. Olhando para aquelas mansões magníficas, eu não conseguia acreditar que meu filho pudesse morar em uma delas. Ali, cada casa parecia um palácio, com colunas, terraços e jardins impecavelmente cuidados. Algumas eram de estilo clássico, outras eram estruturas ultramodernas de vidro e concreto, mas todas exalavam uma sensação de riqueza e prestígio. Por aqui, disse o motorista, diminuindo a velocidade. Número 42. Paramos em frente a um alto portão de ferro forjado. Atrás dele, avistávamos uma entrada ladeada por arbustos bem aparados que levava a um prédio de 2 andares em estilo moderno. A casa não era a maior da rua, mas ainda assim impressionava, com janelas grandes, design minimalista e um terraço no segundo andar. É aqui? Perguntei, ainda sem acreditar no que via. Sim, número 42, como você disse, o motorista assentiu. Paguei e saí do carro, pegando minha mala. O taxista foi embora, me deixando sozinho em frente ao portão. Havia um painel com um botão de chamada e uma pequena tela ao lado. Olhei para a casa além do portão, tentando me dar conta de que meu Nate, meu menino quieto e tímido que sempre se contentava com pouco, agora morava ali. O que tinha acontecido naqueles 8 meses? Como ele passou de um humilde programador para alguém que podia pagar uma casa como aquela? E por que ele não me contou sobre essa mudança? O sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons rosa-dourado. Uma brisa leve farfalhava as folhas dos carvalhos. O bairro estava notavelmente silencioso, sem trânsito, sem vozes altas, apenas o latido ocasional de um cachorro ou a buzina de um carro na rua ao lado. Fiquei em pé em frente ao portão alto, agarrando a alça da minha mala velha e reunindo coragem. Apesar da determinação com que havia embarcado naquela jornada, a dúvida agora me dominava. Talvez eu devesse ter avisado Nate da minha chegada. E se ele não estivesse em casa ou tivesse reuniões importantes? Afinal, a julgar pelo bairro e pela casa visível do lado de fora do portão, a vida do meu filho havia mudado drasticamente. Mas era tarde demais para recuar. Apertei o botão do interfone montado na coluna de pedra do portão. Alguns segundos de silêncio, depois um clique, e uma voz jovem: Residência Greeley, posso ajudar? Residência Greeley. Parecia tão oficial, tão estrangeiro. Olá, eu disse, tentando fazer minha voz soar confiante.
Sou Mabel Greeley, mãe do Nate. Estou aqui para visitar meu filho. Houve uma pausa, longa demais para ser normal. Senhora Greeley, a voz soou surpresa, até chocada. Um momento, por favor. A ligação foi cortada, deixando-me perplexa. A família não deveria ficar feliz quando a mãe do dono da casa visita? Ou Nate não havia dito nada sobre sua família para as pessoas ao seu redor? Um momento depois, o portão se abriu silenciosamente. Peguei minha mala e caminhei lentamente pelo caminho pavimentado que serpenteava entre arbustos ornamentais e árvores baixas. O jardim estava impecavelmente cuidado, nenhuma erva daninha, nenhum galho caído. Tudo parecia uma foto de revista de paisagismo. Enquanto caminhava pela trilha, tive tempo de observar a casa. Era um prédio de 2 andares em estilo moderno, com grandes janelas panorâmicas e telhado plano. A fachada tinha acabamento em pedra clara e madeira escura, criando um contraste elegante. O amplo terraço no 2º andar e o design minimalista, tudo parecia elegante e caro, mas completamente diferente do que eu esperaria do meu filho. Nate sempre foi prático e modesto. Seu último apartamento, que vi no Natal, era pequeno e funcional, móveis simples, prateleiras de livros e equipamentos de informática, sem frescuras, sem desejo por luxo. Como um homem que se deliciava em encontrar uma mesa de centro de $20 de segunda mão poderia se tornar dono de uma mansão dessas? Quando cheguei à porta da frente, ela se abriu antes que eu pudesse bater. Um jovem de uns 30 anos estava parado na soleira, alto e elegante, vestindo uma camisa azul clara com mangas arregaçadas e calças escuras. Seu cabelo castanho claro estava impecavelmente aparado, e seus olhos me estudavam atentamente. Senhora Greeley, ele estendeu a mão. Bem-vinda. Sou Reed Oceade, assistente pessoal do seu filho. Assistente pessoal na casa do Nate? Aquilo estava ficando cada vez mais estranho. Olá, Sr. Oceade, apertei sua mão, notando o aperto firme, porém contido. O Nate está em casa? Algo estranho passou pelo rosto de Reed, como uma sombra de preocupação, rapidamente disfarçada por um sorriso profissional. O Sr. Greeley está no laboratório agora, respondeu ele. Receio que ele esteja muito ocupado e pediu para não ser incomodado nas próximas horas, mas o informarei da sua chegada o mais breve possível. Laboratório? Não quero ser incomodado. Que assunto importante meu filho poderia ter que não pudesse interromper para cumprimentar uma mãe que não via há 8 meses? Vou esperar, eu disse com firmeza. Espero que não demore muito. Reed assentiu e deu um passo para trás, me deixando entrar. Claro, deixe-me mostrar seus quartos. Você deve estar cansado da estrada. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante que por fora. Um hall espaçoso com pé direito alto, móveis minimalistas e algumas pinturas abstratas nas paredes. Tudo era mantido em cores claras, branco, cinza, areia, sem cores vibrantes, sem itens pessoais, sem fotos. Era como um showroom, não um espaço de convivência. Impressionante, não é? Reed notou meu olhar perscrutador. Embora muitos cômodos ainda estejam inacabados. O Sr. Greeley comprou esta casa há apenas 4 meses e raramente tem tempo para pequenas coisas como decoração. 4 meses? Questionei. E de onde ele tirou o dinheiro para tudo isso? Reed franziu a testa ligeiramente, como se minha pergunta fosse inapropriada. A empresa dele, a Nate Tech, fez muito sucesso no último ano. Um avanço em inteligência artificial para diagnósticos médicos. Ele não te contou? Não. Nate não me contou nada sobre avanços ou sucessos. Nenhuma palavra sobre uma empresa com o nome dele. Nenhum indício de riqueza repentina. Não tínhamos conversado muito ultimamente, respondi cautelosamente. Reed assentiu, compreensivo, mas havia uma expressão de surpresa em seus olhos. Ou preocupação. Venham, vou mostrar seus quartos, disse ele, mudando de assunto. Há um lindo quarto de hóspedes no 2º andar com vista para o jardim. Subimos uma escada larga que parecia flutuar no ar, degraus de madeira escura sem apoio visível, corrimãos de vidro. Mais um lembrete de como este mundo se tornará estranho para mim. O 2º andar não era menos impressionante, um longo corredor com várias portas, grandes janelas no teto que deixavam entrar bastante luz natural. Este é o seu quarto, Reed abriu uma das portas.
Espero que se sinta confortável. O quarto de hóspedes era amplo e iluminado, uma cama grande com cabeceira alta, uma penteadeira, uma cadeira perto da janela com vista para o jardim bem cuidado com um pequeno lago. Assim como o resto da casa, o quarto era decorado em cores neutras, bege, cinza, branco. O banheiro é ali, Reed apontou para uma porta no canto. Se precisar de alguma coisa, tem um telefone no quarto. É só apertar o número 1 e eu atendo. O jantar geralmente é servido às 19 horas, mas se estiver com fome agora, posso te servir alguma coisa. Não, obrigado, não estou com fome, balancei a cabeça. Mas eu gostaria de dar uma olhada pela casa, se não tiver problema. O rosto de Reed brilhou novamente com uma expressão estranha, como se meu simples pedido tivesse lhe causado um conflito interno. Claro, disse-lhe por fim, mas algumas salas são fechadas até para mim. O laboratório do Sr. Greeley no porão, seu escritório e sua suíte pessoal são áreas restritas. Espero que entenda. Assenti, embora não entendesse nada. Que segredos meu filho poderia guardar em casa? Porque nem a mãe dele podia entrar no escritório. Então vamos começar com o que está disponível, disse eu, tentando falar com facilidade e despreocupação, apesar da minha crescente ansiedade. Reed me guiou pela casa, mostrando cômodo por cômodo. A sala de estar com janelas panorâmicas, a sala de jantar com sua longa mesa de madeira maciça, a cozinha moderna com todos os tipos de eletrodomésticos, o home theater, a biblioteca com suas prateleiras ainda meio vazias, o quarto de hóspedes no primeiro andar. Tudo era elegante, caro e completamente impessoal, sem fotos, sem souvenirs, sem pertences pessoais. Era como uma casa de catálogo, não um lugar onde uma pessoa real morasse. E é aqui que o Sr. Greeley costuma tomar café da manhã, disse Reed, mostrando uma sala pequena e iluminada com uma mesa redonda e vista para o jardim. Ele prefere uma refeição simples pela manhã, aveia, torrada e frutas. Esse foi o primeiro detalhe que me pareceu familiar. Nate sempre gostou de cafés da manhã simples. Certa vez, eu fazia mingau de aveia para ele todas as manhãs, adicionando passas e mel, do jeito que ele adorava desde criança. E esta porta leva ao porão, Reed apontou para uma porta de metal no final do corredor. É o laboratório do Sr. Greeley. Infelizmente, não podemos entrar lá. Fui até a porta e coloquei a mão no metal frio. Bem ao meu lado, a poucos metros de distância, estava meu filho. Por que ele parecia tão distante? O que exatamente ele está desenvolvendo no laboratório? Perguntei, virando-me para Reed. O jovem ficou visivelmente tenso. Não sou muito competente em detalhes técnicos, respondeu evasivamente. Algo a ver com inteligência artificial e diagnósticos médicos. O Sr. Greeley não gosta de discutir seu trabalho. Olhei para Reed atentamente. Durante todo o nosso passeio pela casa, ele nunca chamou meu filho pelo primeiro nome, sempre a Sr. Greeley, sempre formal e distante. E havia atenção constante que ele tentava esconder atrás de uma polidez profissional. Algo estava errado. Eu podia sentir. Há quanto tempo o senhor trabalha para o meu filho, Sr. Oceade? Perguntei. Um pouco mais de 3 meses, respondeu ele. Desde que o Sr. Greeley se mudou para esta casa. E o que você fazia antes disso? Reed hesitou um pouco. Trabalhei em gestão corporativa, coordenei processos administrativos em várias empresas. A resposta foi suave, mas de alguma forma não pareceu totalmente sincera. Eu não podia culpá-lo, no entanto. Talvez meus instintos maternais estivessem aguçados demais por causa da preocupação com meu filho. Vamos voltar para a sala, sugeriu Reed. Ou você quer descansar? Acho que vou descansar um pouco, decidi. Mas antes, você pode me dizer quando o Nate poderá me ver? Avisarei o Sr. Greeley que você virá assim que ele terminar o experimento atual, garantiu Reed. Ele costuma acordar do laboratório na hora do jantar. Tenho certeza de que ficará feliz em vê-lo. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e afundei na cadeira perto da janela. Minha mente fervilhava de perguntas sem resposta. Como meu filho, que há apenas 1 ano era um programador comum com uma renda modesta, se tornou dono de uma empresa e de uma mansão em um bairro nobre? Por que ele não me contou nada sobre essas mudanças? E que tipo de experimentos ele está fazendo em seu laboratório, tão importantes que ele nem consegue parar para ver a mãe?
Mas foi o comportamento de Reed que mais me incomodou. Por trás de sua polidez impecável, havia algo mais. Ele estava ansioso, talvez até com medo. Estava claramente surpreso ao me ver e parecia inseguro sobre como responder às minhas perguntas sobre seu filho. Fui até a janela e olhei para o jardim lá embaixo, arbustos perfeitamente aparados, um gramado imaculado, uma fonte borbulhante no meio de um lago com peixes ornamentais. Parecia algo saído de uma revista de luxo, lindo, caro e completamente desabitado. Esta casa não se parecia em nada com o Nate que eu conhecia. Meu filho sempre priorizou a funcionalidade em detrimento da beleza, a conveniência em detrimento do luxo. Ele nunca buscou impressionar com seus arranjos de moradia ou estilo de vida. O que mudou? Ou talvez eu simplesmente não conhecesse meu filho o suficiente. Tirei uma foto da bolsa que sempre carregava comigo, Nate, aos 10 anos, ao lado de Ank no jardim da nossa antiga casa, ambos sorrindo. Nate segura o aeromodelo que ele e o pai vêm construindo há semanas. Seus olhos brilham de orgulho e felicidade. Imagino se seus olhos brilham agora enquanto ele trabalha em seu misterioso laboratório. Será que ele está feliz nesta casa luxuosa que parece tão estranha e fria? Eu precisava descobrir o que estava acontecendo com meu filho. E, a julgar pelo comportamento estranho de Reed, explicações oficiais podem não ser suficientes. Talvez eu tenha que investigar um pouco por conta própria. Mas primeiro, eu tinha que conhecer Nate, ver seu rosto, ouvir sua voz, saber se ele ainda era meu filho, ou se o homem que eu conhecia tinha desaparecido, substituído pelo bem-sucedido, porém alienígena, Sr. Greeley, dono de uma empresa de tecnologia e de uma mansão luxuosa. Abri minha mala e comecei a desfazer as malas, pensando no meu próximo encontro. O que eu diria a ele? Como explicaria minha visita inesperada? Ele ficaria feliz em me ver ou consideraria minha aparição uma intrusão indesejada em sua nova vida? O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado na superfície do lago do jardim. O jantar ainda estava a algumas horas de distância. Decidi tomar um banho e trocar de roupa. Queria estar bonita quando finalmente visse meu filho. Talvez usar o vestido azul que ele me dera de Natal 3 anos antes. O banheiro era como o resto da casa, espaçoso, com um box enorme, uma banheira independente com pés curvos, 2 pias e um espelho grande que ocupava toda a parede. Tudo em cores claras, mármore e vidro, com um piso aquecido. Eu nunca tinha visto um banheiro tão luxuoso, nem mesmo nos melhores hotéis em que Ank e eu nos hospedamos em nossa lua de mel. Tomei um banho, aproveitando os jatos de água morna que pareciam cair direto do teto. Depois, sequei o cabelo, estilizei-o em um estilo simples, mas elegante, e apliquei uma maquiagem leve. Coloquei o vestido azul e os brincos de pérola que Ank me dera uma vez. Olhei para o meu reflexo no espelho, uma mulher mais velha, mas ainda atraente, com as costas retas e um olhar determinado. Estou pronta, Nate, disse mentalmente. Não importa o que aconteça, sou sua mãe e estarei lá para você. De volta ao quarto, notei a luz do meu celular piscando. Fui até lá e apertei o botão. Senhora Greeley, era a voz de Reed. O Sr. Greeley me pediu para avisar que o jantar será servido às 19 horas na pequena sala de jantar. Ele a encontrará lá. Obrigada, Sr. Oceade, respondi. Estarei pronta. Ainda faltava 1 hora para o horário combinado. Sentei-me na cadeira perto da janela, pensando na reunião. Por que Nate escolheu me ver no jantar em vez de logo depois que cheguei? O que ele está escondendo no laboratório? E por que sua assistente parecia tão tensa toda vez que eu fazia perguntas sobre meu filho? Ouvi uma batida discreta na porta. Abri, e Reed estava parado na soleira com uma pequena bandeja nas mãos. Achei que você gostaria de uma xícara de chá antes do jantar, disse-lhe com um sorriso educado. É o Oolong. O Sr. Greeley disse que é o seu chá favorito. Fiquei emocionada. Nate realmente se lembrava de detalhes como esse. Obrigada, aceitei a bandeja. É muita gentileza sua. Reed assentiu e estava prestes a sair, mas eu o impedi. Sr. Oceade, eu disse, meu filho está bem? A pergunta foi direta, e observei atentamente a reação do jovem. Por um instante, sua máscara profissional tremeu. Suas sobrancelhas se moveram ligeiramente. A preocupação brilhou em seus olhos, mas ele rapidamente se recompôs.
Claro, Sra. Greeley, respondeu ele com voz firme. O Sr. Greeley está muito ocupado com seu novo projeto, mas está bem. Não se preocupe. Mas eu já conseguia prever a segunda reação. Algo não estava certo, e eu estava determinado a descobrir o que era. Pontualmente às 7 horas, desci para a pequena sala de jantar, como combinado. Reed me encontrou ao pé da escada e me conduziu a uma sala aconchegante com uma mesa redonda posta para 2. Copos de cristal, talheres, porcelana fina, tudo parecia caro e refinado, como se estivesse em um restaurante de alta gastronomia. O Sr. Greeley estará com vocês em alguns minutos, disse Reed, puxando uma cadeira para mim. Ele se desculpou pelo atraso. Está tudo bem, respondi, embora decepcionada. Mais um atraso em ver o filho que eu não via há 8 meses. Reed me serviu água e saiu, me deixando sozinha. Olhei ao redor. A pequena sala de jantar era o único cômodo realmente aconchegante da casa, cores quentes, painéis de madeira nas paredes, iluminação suave vinda de um pequeno lustre de cristal. Na parede, pendia uma pintura abstrata em tons de dourado e marrom, a única decoração do cômodo. 10 minutos se passaram, mas Nate ainda não tinha aparecido. Comecei a me remexer nervosamente, batendo os dedos na mesa. O que poderia ser tão importante para meu filho se atrasar para o jantar com uma mãe que ele não via há quase um ano? 15 minutos depois do horário combinado, ouvi vozes abafadas do lado de fora da porta. Alguém estava discutindo, uma voz masculina, provavelmente a de Reed, e uma voz feminina que eu nunca tinha ouvido antes. Não consegui entender as palavras, mas o tom parecia tenso. De repente, a porta se abriu e Reed entrou com um sorriso estranho no rosto. Sra. Greeley, sinto muito, mas o Sr. Greeley não poderá jantar com a senhora, disse ele, evitando meu olhar. Ele tinha assuntos urgentes para tratar relacionados a um experimento em andamento. Pediu-me que lhe apresentasse suas mais profundas desculpas e prometeu encontrá-lo amanhã para o café da manhã. Levantei-me lentamente, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Aquilo era demais. Sr. O'Shea, disse eu em voz baixa, mas firme, vim de muito longe para ver meu filho. Não vou esperar até o café da manhã de amanhã. Onde ele está? Reed estava visivelmente confuso. Ele está no laboratório, Sra. Greeley, mas recebeu instruções estritas para não perturbá-lo. Sou a mãe dele, Sr. O'Shea, não sou uma visitante casual. Minha voz era calma, mas firme. Mostre-me onde fica esse laboratório. Receio que não possa fazer isso, Reed balançou a cabeça. Não tenho acesso ao laboratório quando há um experimento em andamento. Então eu mesmo encontro, disse eu, e me dirigi à porta. Reed tentou bloquear minha passagem, mas lancei-lhe um olhar que o fez recuar. Na minha longa vida, aprendi a olhar para as pessoas de um jeito que até os alunos mais teimosos sabiam que era inútil argumentar. Sra. Greeley, por favor, disse-lhe com genuína preocupação na voz. Pode ser perigoso. Perigoso, parei. Como assim, perigoso? O que está acontecendo aí fora? Reed parecia um homem preso entre 2 fogos. Ele estava claramente hesitante, sem saber o que dizer. É difícil explicar, disse finalmente. O Sr. Greeley está trabalhando em um projeto muito delicado. Qualquer interferência pode ter consequências graves. Por quem? Perguntei, insistente. Pelo experimento ou pelo meu filho? Reed não respondeu, e aquele silêncio me disse mais do que qualquer palavra. Algo estava seriamente errado, e eu estava determinada a descobrir o que era. Onde fica esse laboratório? Perguntei novamente, percebendo que não ia recuar. Reed suspirou. É no porão, mas a porta está trancada e eu não tenho a chave. Mostre-me. Saímos da sala de jantar e seguimos pelo corredor em direção à mesma porta de metal que eu vira no tour pela casa. Reed tinha razão. A porta estava trancada. Ao lado, havia um painel com um teclado numérico. Viu, disse Reed, não conseguimos entrar. Examinei a porta e o painel, depois me virei para Reed. Você realmente não sabe o código? Não, ele balançou a cabeça. O Sr. Greeley troca a cada 3 dias. Pensei por um momento. Então, uma ideia me ocorreu.
Nate sempre usava datas específicas como senhas: o aniversário do pai, o ano em que nos mudamos para a casa nova, a data em que montou o computador pela primeira vez. Para alguém de fora, eram números aleatórios, mas para nós, tinham um significado especial. Fui até o painel e digitei 6 números, o dia e o mês de nascimento de Anki, em seguida, o ano de sua morte. O painel piscou em verde e a porta se abriu com um clique silencioso. Reed me encarou, espantado. Como você? Sou a mãe dele, respondi simplesmente. Conheço meu filho. Atrás da porta, havia uma escada que descia. As lâmpadas fracas nas paredes criavam uma iluminação tênue. O ar estava fresco e cheirava antisséptico, um odor incomum para uma casa que mais lembrava um hospital. Senhora Greeley, por favor, tentou Reed novamente. A senhora não precisa ir lá. Você pode ficar aqui se quiser, eu disse, começando a descer as escadas. Após uma breve hesitação, Reed me seguiu. As escadas nos levaram por um longo corredor com várias portas de cada lado. Todas estavam fechadas, exceto a do fundo, por onde entrava um pouco de luz e ouviam-se vozes abafadas. Caminhei em direção àquela porta, com o coração batendo cada vez mais rápido. O que eu veria lá dentro? Por que Nate teve tanto cuidado em esconder de mim o que estava fazendo? À medida que me aproximava, consegui distinguir vozes, a de uma mulher, confiante e insistente, e a de um homem, fraco e cansado, mas claramente a do meu filho. Precisamos continuar, disse a mulher. Os resultados são animadores, mas precisamos aumentar a dose. Não tenho certeza se consigo lidar com uma concentração maior, respondeu Nate. A última vez foi muito. Você consegue lidar com isso, disse a mulher com firmeza. Você sempre foi forte, e não temos escolha se quisermos avançar antes. Não esperei o final da frase e empurrei a porta, entrando na sala. O que vi me fez congelar. A sala era enorme, mais parecida com um laboratório de ciências do que com um prédio de apartamentos. Havia mesas com computadores e instrumentos de algum tipo ao longo das paredes. Monitores nas paredes exibiam gráficos e tabelas. No centro do quarto, havia algo que parecia uma cama de hospital, cercada por equipamentos médicos, soros, monitores, alguns dispositivos estranhos cuja finalidade eu não entendia. E naquela cama estava meu filho, meio deitado. Eu mal o reconheci. Nate parecia horrível, magro, pálido, com olhos fundos e uma cabeça quase completamente calva. Seu braço direito estava conectado a uma intravenosa, e seu peito exibia sensores conectados a monitores. Ele parecia tão frágil, tão doente, que me tirou o fôlego. Ao lado dele estava uma mulher de cerca de 45 anos, alta, com cabelos escuros presos em um coque apertado, vestindo um jaleco branco. Ela se virou bruscamente quando entramos, com o rosto contorcido de surpresa e raiva. Qual é o significado disso? Exclamou, virando-se para Reed. Quem é essa? Mãe, a voz fraca de Nate me fez desviar o olhar da mulher e voltar a encará-lo. Seus olhos estavam cheios de surpresa e medo. Medo? O que você está fazendo aqui? Corri até ele, esquecendo tudo, a mulher estranha, Reed, o fato de não ter sido convidado para aquele laboratório misterioso. Nate, minha voz tremeu, o que há de errado com você? Está doente? Peguei sua mão tão fria, tão fina, com veias salientes, machucada por inúmeras injeções. Nate tentou sorrir, mas saiu fraco e dolorido. Eu queria te contar, mãe, disse-lhe baixinho, mas não queria que você me visse assim. Receio que vocês tenham que ir embora, a mulher de Rob veio em nossa direção, com a voz fria e autoritária. Estamos conduzindo um experimento importante, e qualquer interferência pode. Não vou a lugar nenhum, interrompi, sem soltar a mão do meu filho. Sou a mãe dele e exijo uma explicação. O que está acontecendo com ele? Quem é você? A mulher apertou os lábios, claramente insatisfeita com o meu tom, mas então olhou para Nate como se pedisse permissão. Está tudo bem, Pan, disse ele. Esta é minha mãe, Mabel. Mãe, está a doutora Pan Vance, especialista em medicina experimental, e minha parceira. Sócio? Perguntei, desviando o olhar do meu filho para a mulher. Como assim, sócio? Disse Nate com um leve sorriso. Mas fico lisonjeado com a sua suposição.
Mesmo naquele estado, ele não havia perdido seu tranquilo senso de humor. Isso me tranquilizou um pouco, pois meu filho ainda estava lá, dentro daquele corpo cansado. Nate, por favor, apertei sua mão. Me conta o que está acontecendo. Você está doente? Por que não me contou? Ele suspirou e acenou para Pan e Reed. Deixem-nos em paz, por favor. Preciso falar com a minha mãe. A mulher pareceu descontente, mas obedeceu, acenando para que Reed a seguisse. Quando a porta se fechou atrás deles, Nate tentou sentar-se mais alto na cama. Eu ajudei, ajeitando os travesseiros atrás das costas dele. Desculpe por não ter te contado, ele começou. Eu não queria que você se preocupasse. Você não queria que eu me preocupasse, repeti amargamente. Nate, olha só para você. Como posso não me preocupar quando te vejo assim? O que há de errado com você? Ele fez uma pausa, como se estivesse organizando os pensamentos, e então disse baixinho: Eu tenho câncer, mãe. Uma forma agressiva de linfoma. Os médicos descobriram há cerca de 1 ano. Foi como se o mundo tivesse parado. Câncer. Meu filho, meu único filho. Há 1 ano, sussurrei. E você não disse nada o tempo todo? Eu não queria te incomodar no começo, disse Nate, olhando para as mãos. Achei que aguentaria o tratamento normal. Mas a quimioterapia não funcionou e o tumor estava resistente. Então, comecei a procurar tratamentos alternativos. E encontrei isso. Isso? Olhei ao redor do laboratório. O que está acontecendo aqui, Nate? Ele deu um sorriso fraco. Lembra quando eu estava trabalhando naquele programa de diagnóstico médico? Uma inteligência artificial que conseguia analisar dados médicos e encontrar padrões invisíveis ao olho humano? Assenti. Nate às vezes falava sobre seus projetos, embora eu não entendesse muito dos detalhes técnicos. O programa foi um sucesso enorme, continuou ele. Vendi-o para uma empresa farmacêutica por uma quantia substancial, o suficiente para comprar esta casa e montar um laboratório. Mas por quê? Eu não entendi. Quando ficou claro que os tratamentos tradicionais não estavam funcionando, usei meu programa para desenvolver um novo método de terapia, explicou Nate. Juntamente com a doutora Vance, ela é especialista em tratamentos não convencionais contra o câncer. Usamos uma combinação de terapia genética e nanorobos para atacar células cancerígenas. Nanobots? Fiquei um pouco tonto. Tudo parecia ficção científica, não um tratamento de verdade. Nate, isso parece perigoso, experimental. Ele terminou para mim. É sim. Mas eu não tinha escolha, mãe. Os tratamentos convencionais não estavam funcionando e o tempo estava se esgotando. Funciona? Perguntei, tentando entender tudo o que tinha ouvido. Nate deu de ombros, e o gesto pareceu doloroso. Estamos vendo alguma melhora. O último teste mostrou que o tumor diminuiu 15%. Mas o processo é lento e os efeitos colaterais são complicados. Olhei atentamente para o seu rosto pálido, para as olheiras, para as mãos magras. Este tratamento está te deixando assim? Em parte, admitiu. Os nanorobos não atacam apenas células cancerígenas, e também há medicamentos que preciso tomar para tornar a terapia mais eficaz. Eles são bem tóxicos. Senti a raiva crescendo dentro de mim, não do meu filho, mas de toda aquela situação, da doença, daquela mulher estranha que parecia estar usando meu filho como cobaia. Essa doutora Vance, você confia nela? Perguntei. Nate assentiu. Ela é a melhor na área e a única que concordou em trabalhar em um método tão experimental. Por que ninguém mais fez isso? Minha pergunta foi direta, e Nate percebeu o que eu estava perguntando. Por que é arriscado, mãe? Respondeu ele baixinho. Porque as chances de sucesso são mínimas. Porque ninguém quer mexer com métodos não comprovados. Mas você quer. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Eu quero viver, disse-lhe simplesmente. E estou disposto a correr o risco. Não conversamos por um tempo. Olhei para os monitores que mostravam os sinais vitais do meu filho: frequência cardíaca, pressão arterial, níveis de oxigênio no sangue. Tudo estava abaixo do normal, mas estável.
Por que você não me contou? Perguntei finalmente. Por que você escondeu tudo isso? Nate desviou o olhar. Eu não queria que você me visse assim. Fraco, doente. E eu sabia que você seria contra esse tratamento experimental. Você sempre foi prático, sempre confiou em métodos comprovados. Ele tinha razão. Sempre fui cético em relação a experimentos e aventuras arriscadas, mas este era meu filho, meu único filho homem. Você deveria ter me contado, tentei falar calmamente, embora minhas entranhas se contraíssem de dor e medo. Eu poderia ter ajudado, estado lá por você. Desculpa, mãe, sua voz tremeu. Achei que era melhor assim. Apertei a mão dele com mais força, sentindo as lágrimas brotarem dos meus olhos. Estou aqui agora, eu disse. E não vou a lugar nenhum. Vamos superar isso juntos. A porta se abriu e a doutora Vance voltou para o laboratório. Ela parecia um pouco mais calma, mas ainda me observava com cautela. Peço desculpas, disse ela, mas precisamos continuar o procedimento. O tempo é essencial. Virei-me para ela, olhando de verdade para aquela mulher pela primeira vez. Era uma beleza linda e fria, traços faciais corretos, olhos cinzentos e claros, lábios finos, mas havia algo alarmante nela, excesso de confiança, motivos ocultos. Não consegui identificar, mas meu coração maternal me dizia que a doutora Pam Vance não era tão simples quanto parecia. Qual é o procedimento? Perguntei. Injetando um novo lote de nanorobos e um medicamento ativador, ela respondeu, e então monitorando a resposta por 6 horas. E quais são os riscos? O Dr. Vance fez uma pausa, como se estivesse avaliando quanta informação me dar. Pode haver algum desconforto temporário, febre, em casos raros, alucinações, mas todos esses sintomas desaparecem em poucas horas. Olhei para Nate. Ele parecia exausto, mal conseguindo suportar mais um daqueles tratamentos. Mas eu conseguia ver a determinação em seus olhos. Vou ficar com ele, disse ao Dr. Vance. Isso é impossível, respondeu ela bruscamente. O procedimento requer esterilidade, e... Eu ficarei, repeti com firmeza. Vou ficar de fora e ficar fora do caminho, mas não vou abandonar meu filho. A doutora Vance estava prestes a protestar, mas Nate a interrompeu. Deixe-a ficar, Pam. Pode ajudar. A mulher franziu a testa, mas depois assentiu. Certo, mas você deve manter distância e não interferir, aconteça o que acontecer. Entendeu? Entendo, concordei, embora tivesse decidido interiormente que agiria como achasse adequado se meu filho estivesse em perigo. Reed me trouxe uma cadeira, e eu me sentei num canto do laboratório, observando a doutora Vance preparar uma solução, misturando vários líquidos em um frasco transparente. Então, ela encheu uma seringa e foi até o tubo intravenoso conectado ao braço de Nate. Pronto? Ela perguntou. Meu filho respirou fundo e assentiu. Pronto. Recostei-me, cerrei as mãos com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos e observei o Dr. Vance injetar o conteúdo da seringa na intravenosa. O líquido transparente escorreu lentamente pelo tubo até a veia do meu filho. Agora eu sabia a verdade. Meu Nate estava gravemente doente, lutando contra o câncer com um tratamento experimental que talvez fosse sua única chance de sobrevivência. E ele escondeu isso de mim, achando que era o melhor. Mas agora eu estava ali, e não iria a lugar nenhum. O que quer que acontecesse a seguir, enfrentaríamos juntos como uma família. Fiquei acordada a noite toda, sentada ao lado da cama do Nate, observando seu corpo reagir à droga injetada. No início, ele tremia como se estivesse com frio intenso. Depois, sua temperatura disparou e seu rosto ficou coberto de suor. De vez em quando, ele resmungava algo incoerente, às vezes gritava. E, em raros momentos de lucidez, ele sorria fracamente para mim e tentava me tranquilizar. Está tudo bem, mãe. É uma reação normal. A doutora Vance entrava periodicamente no laboratório, verificava as leituras nos monitores, fazia anotações em uma prancheta e saía em silêncio. Seu profissionalismo frio e sua falta de resposta emocional ao sofrimento do meu filho me perturbavam cada vez mais. Onde estava a compaixão? Onde estava o apoio? Onde estava o simples envolvimento humano? Pela manhã, o estado de Nate havia se estabilizado.
Sua temperatura havia baixado, sua respiração se normalizado e ele finalmente caiu em um sono profundo. Reed me trouxe uma xícara de chá quente e se ofereceu para descansar, mas eu me recusei a deixar meu filho nem por um minuto. Você não poderá ajudá-lo a se desmaiar de exaustão, disse o jovem suavemente. Estou bem, respondi, embora me sentisse esgotada. Tenho 77 anos, não 97. Posso ficar acordada uma noite. Reed assentiu compreensivamente e saiu. Estranhamente, aquele jovem, de quem eu desconfiava a princípio, agora parecia ser meu único aliado naquela casa estranha. Por volta das 10 da manhã, Nate acordou. Seus olhos estavam claros e, para minha surpresa, um leve rubor apareceu em suas bochechas. Ele tentou se sentar na cama, e eu ajudei colocando o travesseiro sob suas costas. Você deveria ter dormido, mãe, ele disse em tom de reprovação, notando as olheiras sob meus olhos. E você deveria ter me contado sobre a sua doença, retruquei. Mas nós dois fazemos o que achamos certo. Nate deu um sorriso fraco. Você sempre foi teimoso. A maçã não cai longe da árvore. Peguei a mão dele. Como você está se sentindo? Melhor, ele respirou fundo. Surpreendentemente melhor. Normalmente, depois de uma sessão, me sinto destruído o dia todo, mas hoje algo estava diferente. Talvez seja o cuidado maternal. Tentei fazer uma piada, mas uma estranha suspeita me atingiu. Por que exatamente ele se sentia melhor hoje? O que estava diferente? A porta do laboratório se abriu e a doutora Vance entrou. Ela não usava jaleco, mas um elegante tailleur cinza que acentuava sua figura esbelta. Ao ver Nate sentado e relativamente acordado, ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você está com ótima aparência, comentou, caminhando até a cama e verificando os resultados no monitor. Interessante. Bom dia, Dr. Vance, decidi me fazer notar. O senhor parece estar indo para uma reunião de negócios, não para tratar de um paciente. A mulher se virou para mim e, por um instante, houve um lampejo de irritação em seus olhos, rapidamente mascarado por um sorriso profissional. Na verdade, tenho uma reunião em 1 hora, disse ela. Com potenciais investidores. Nossa pesquisa requer fundos significativos, Sra. Greeley. Nossa pesquisa, interrompi. Achei que fosse sobre o tratamento do meu filho, não sobre a pesquisa. Nate interrompeu, claramente tentando acalmar a tensão crescente. É tratamento e pesquisa, mãe. Meu caso pode ajudar a desenvolver novas terapias para outros pacientes no futuro. Olhei para o meu filho e depois para o Dr. Vance. Algo naquela situação continuava me perturbando, mas eu não conseguia identificar exatamente o que era. Eu gostaria de falar com a mamãe a sós, Pan, disse Nate de repente. A doutora Vance claramente não gostou do pedido, mas assentiu. Claro, mas não se canse. E não se esqueça de tomar seus remédios às 11 horas. O Reed vai trazê-los. Ela saiu, deixando meu filho e eu sozinhos. Percebi como Nate relaxou imediatamente, como se a presença daquela mulher o mantivesse em constante estado de tensão. Ela é sempre tão fria, perguntei quando a porta se fechou. Nate deu um sorriso fraco. A Pan não é de demonstrar emoções. Ela é uma cientista de corpo e alma. Mas ela quer mesmo me ajudar, mãe. Do jeito dela. À sua maneira, repeti. Esse jeito está mesmo te ajudando? Ele fez uma pausa como se estivesse pensando na pergunta pela primeira vez. Não sei, admitiu finalmente. Os exames mostram que o tumor está diminuindo, mas me sinto mais fraco a cada dia. O tratamento é muito difícil. Por quanto tempo mais você vai aguentar isso? Perguntei, tentando manter a voz calma. A Pan disse que precisamos de pelo menos mais 6 ciclos, respondeu Nate. 1 por semana. E se tentássemos outra coisa, sugeri cautelosamente. Procure uma segunda opinião. Existem centros especializados em câncer. A Pan é contra, disse Nate imediatamente. Ela acha que interromper o curso pode ser perigoso e não quer que seus métodos sejam copiados. Você quer? Insisti. O que você quer? Nate desviou o olhar, e notei que suas mãos tremiam levemente. Eu só quero sobreviver, mãe. E a Pan está me dando uma chance.
Mas a que custo? Perguntei gentilmente. Você parece exausto. Está trancado neste laboratório, conectado a dispositivos estranhos. Não é uma vida, Nate. Melhor isso do que nada, ele sorriu amargamente. Peguei a mão dele, notando como seus dedos estavam frágeis, como as veias se projetavam sob a pele pálida. Só quero ter certeza de que você sabe no que está se metendo, que confia nessa pessoa uma questão de vida ou morte. Confio na competência dela, respondeu Nate após uma breve pausa. Seus métodos são incomuns, às vezes controversos, mas ela sabe o que está fazendo. E quais são os motivos dela? Insisti. Tem certeza de que ela quer mesmo te ajudar e não apenas te usar como oportunidade para a pesquisa dela? Nate suspirou. Mãe, eu não sou uma criança ingênua. Sei que, para Pan, sou um caso de pesquisa valioso antes de tudo, mas funciona para mim, desde que os métodos dela funcionem. Houve uma batida discreta na porta, e Reed apareceu com uma pequena bandeja. Desculpe a interrupção, disse ele, mas está na hora de tomar seu remédio. Na bandeja havia vários frascos de comprimidos e um copo d'água. Reed começou a contar comprimidos de diferentes cores e tamanhos, espalhando-os em um pratinho. Que tipo de drogas são essas? Perguntei, observando o processo. Uma variedade de medicamentos de suporte, respondeu Reed. Para o fígado, os rins, o sistema imunológico. Eles ajudam o corpo a lidar com os efeitos colaterais do tratamento principal. Então, você está dando remédios para ele lidar com os efeitos de outros medicamentos? Eu soei claramente cético. Todos os tratamentos modernos contra o câncer têm efeitos colaterais, Sra. Greeley, disse Reed calmamente. Nossa abordagem não é exceção. Nate pegou os comprimidos e os tomou com água, fazendo uma leve careta. São amargos, explicou, notando meu olhar, mas não tão ruins quanto os do início do tratamento. Reed recolheu os frascos vazios e saiu, deixando-nos sozinhos novamente. Vocês confiam nele? Perguntei, apontando com a cabeça para a porta atrás da qual o jovem havia desaparecido. Reed? Nate deu um sorriso fraco. Ele é um cara legal. Se importa comigo, sempre atencioso, embora às vezes eu ache que ele não concorda muito com os métodos da Pan. Isso me interessa, eu disse. De que maneira? Já os vi discutindo algumas vezes, explicou Nate, sobre dosagem e frequência dos tratamentos. Reed achou que Pan estava precipitando as coisas, que eu deveria dar mais tempo para meu corpo se recuperar entre os ciclos. E o que ela disse? Ela disse que não havia tempo, Nate deu de ombros. Que precisamos ser agressivos se quisermos vencer a doença. Eu me perguntei, talvez Reed pudesse ser meu aliado nessa situação, alguém dentro desse círculo estranho que também estivesse preocupado com o bem-estar do meu filho. Como você conheceu o Dr. Vance? Perguntei, tentando entender tudo. Foi por acaso, começou Nate. Quando recebi o diagnóstico e ficou claro que os tratamentos padrão não estavam funcionando, comecei a procurar alternativas. Pesquisei artigos científicos, fóruns de pacientes, técnicas experimentais. Me deparei com a publicação da Pan sobre nanotecnologia e tratamento do câncer. Entrei em contato com ela e sugeri uma colaboração. Colaboração? Interrompi. Ofereci-me para financiar a pesquisa dela em troca de uma cura, explicou Nate. Ela tinha a teoria e os resultados preliminares, mas não tinha dinheiro para um ensaio clínico completo. E eu tinha o dinheiro da venda da minha inteligência artificial para diagnósticos médicos e a motivação para ser o primeiro paciente. Você deu todo o seu dinheiro a ela, não consegui esconder a preocupação na minha voz. Não tudo, mas boa parte, admitiu Nate. O equipamento, os medicamentos, o laboratório, tudo é caro. E a Pan não trabalha no sistema médico tradicional, então o seguro é inútil. E o contrato? Perguntei. Você tem algum tipo de contrato formal? Claro, Nate assentiu. Não estou tão perdido assim por estar doente. Temos um contrato detalhado que define todos os termos da nossa cooperação, meus direitos como paciente, os deveres dela como pesquisadora e médica. Posso ver? Nate pareceu surpreso. Ora, você não confia na Pan? Quero entender no que você está se metendo, respondi honestamente. E sim, não tenho certeza se confio totalmente na doutora Vance.
Há algo perturbador na maneira como ela está te tratando. Nate suspirou. Uma cópia do contrato está no meu escritório, no segundo andar. Está na gaveta de cima da minha mesa. Você pode dar uma olhada se quiser. Assenti, grato pela permissão. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a porta do laboratório se abriu novamente e a doutora Vance entrou. Desta vez, ela estava acompanhada por um homem alto, de meia-idade, em um terno caro. Nathan, disse ela com um sorriso profissional, apresento-lhe o Dr. Ochiadi, um dos potenciais investidores do nosso projeto. Ele gostaria de ver o tratamento pessoalmente. O homem deu um passo à frente, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Greeley. Seu caso é muito interessante. Nate apertou fracamente a mão estendida. Prazer em conhecê-lo, doutor. E está é sua mãe, presumo? O homem se virou para mim, e notei que seu sorriso não alcançava seus olhos. Sim, Mabel Greeley, o Dr. Vance me apresentou. Ela veio visitar o filho ontem e só descobriu o estado dele quando chegou, acrescentei, sem esconder a frieza na voz. O Dr. Ochiadi ergueu as sobrancelhas. É mesmo? Isso é incomum. Nathan optou por não incomodar a família com o diagnóstico, interrompeu o Dr. Vance rapidamente. Muitos pacientes fazem o mesmo. Entendo, assentiu o homem, mas era óbvio que estranhava a situação. E o que a senhora acha do tratamento experimental do seu filho, senhora Greeley? Com cautela, respondi honestamente. Prefiro ouvir a opinião de vários especialistas antes de seguir um caminho tão arriscado. A doutora Vance ficou visivelmente tensa. A senhora Greeley ainda não está totalmente familiarizada com os detalhes do nosso método, disse ela com um sorriso estranho. Naturalmente, ela tem preocupações. Mais do que natural, concordou o Dr. Ochiadi. Seu método é realmente pouco ortodoxo, Dr. Vance. Percebi um tom de ceticismo em seu tom que imediatamente me interessou. Este homem também não parecia completamente convencido dos métodos de Pan Vance. Mas eficaz, disse ela com firmeza. De acordo com os últimos exames de Nathan, o tumor havia diminuído 15% em apenas 2 meses de tratamento. Impressionante, assentiu o Dr. Ochiadi. Embora, é claro, haja efeitos colaterais a serem considerados. Como está se sentindo, Sr. Greeley? Nate fez uma pausa, obviamente procurando as palavras. O tratamento é intenso, mas acredito que vale a pena. Claro, claro, assentiu o homem. Lutar contra o câncer nunca é fácil. O Dr. Vance claramente queria assumir a liderança da conversa. Dr. Ochiadi, deixe-me mostrar nossos dados com mais detalhes. Tenho uma apresentação preparada no meu escritório no andar de cima. Seria um prazer, concordou o homem. Então, virou-se para nós. Foi um prazer conhecê-los, Sr. Greeley, Sra. Greeley. Desejo-lhes uma rápida recuperação. Eles saíram, e notei que Nate parecia ainda mais exausto do que antes de eles chegarem. Aquele breve encontro claramente o havia exaurido. Quem é esse Dr. Ochiadi? Perguntei. Ele também é médico? Não exatamente, Nate recostou-se nos travesseiros. Pelo que entendi, ele representa um grupo de investidores interessados em biotecnologia. Pan está tentando levantar fundos adicionais para expandir sua pesquisa. E você concorda com isso? Que ela esteja usando o seu caso como demonstração para atrair investidores? Nate deu de ombros. Se isso ajuda a avançar a pesquisa e melhorar o tratamento, por que não? Olhei para o meu filho, tão atormentado, tão vulnerável, e senti a determinação crescendo dentro de mim. Algo estava errado ali, e eu estava determinada a descobrir o que era. Nate, eu disse baixinho, quero que você seja honesto comigo. Você realmente acredita que esse tratamento vai te ajudar, ou está apenas se agarrando a qualquer coisa? Meu filho ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o teto. Finalmente, ele disse baixinho, não sei, mãe. Às vezes, acho que tomei a decisão certa, principalmente quando vejo resultados positivos nos testes. E às vezes, principalmente depois dos procedimentos, quando sinto que estou morrendo de dor, tenho dúvidas. Por que você não me contou? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Poderíamos ter encontrado uma solução juntos.
Eu não queria te incomodar, admitiu Nate. Você já tinha perdido o Anki. Eu não queria que você visse que tinha me perdido também. Idiota, peguei a mão dele. Sou sua mãe. É meu dever me preocupar com você, e não me importa a sua idade. Nate deu um sorriso fraco. Eu sei. Me desculpe. Ficamos sentados em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Pensei no que havia aprendido nas últimas 24 horas, sobre a doença do meu filho, sobre o tratamento estranho, sobre a doutora Vance e seus métodos questionáveis. Algo naquela história não fazia sentido, e senti que precisava agir rápido se quisesse ajudar Nate. Você está cansado? Eu disse finalmente, percebendo que suas pálpebras estavam ficando pesadas. Você precisa descansar. Nate assentiu. Um pouco sonolento. Devem ser os comprimidos. Ajudei-o a se acomodar e esperei que adormecesse. Quando sua respiração ficou profunda e estável, saí silenciosamente do laboratório, decidindo aproveitar a ausência do Dr. Vance para dar uma olhada ao redor. Eu precisava encontrar Reed. Minha intuição me dizia que o jovem talvez soubesse mais do que dizia e talvez não fosse tão leal ao Dr. Vance quanto parecia à primeira vista. E eu também precisava dar uma olhada no contrato que Nate havia feito com aquela mulher. Eu estava determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa estranha e salvar meu filho, mesmo que isso significasse ir contra a vontade dele e do Dr. Vance. Subi até o segundo andar em busca do consultório do Nate. A casa estava silenciosa. A doutora Vance e seus convidados provavelmente ainda estavam negociando em algum outro lugar do prédio. Tive sorte que ninguém me viu revistando a casa do meu filho como um ladrão. O escritório ficava no final do corredor, uma sala ampla com uma janela ampla com vista para o quintal. Ao contrário do resto da casa, ali havia um pouco da personalidade de Nate, estantes com livros de referência técnica que ele colecionara ao longo dos anos, algumas fotografias emolduradas, sua velha caneca de café com o logotipo da universidade. Era como uma ilha do antigo Nate naquela casa estranha e estéril. Fui direto para a escrivaninha e abri a gaveta de cima. Havia uma pasta com um rótulo contrato PW, as iniciais de Pam Vance, sem dúvida. Abri e comecei a ler o documento de várias páginas. O que vi me fez afundar na cadeira. O contrato de fato fornecia financiamento para a pesquisa da doutora Vance em troca do tratamento de Nate, mas os termos eram monstruosos. Nate estava praticamente entregando o controle total do seu tratamento a ela, sem direito à interferência de terceiros, incluindo outros médicos. Ele se comprometeu a seguir todas as prescrições do Dr. Vance, independentemente dos efeitos colaterais. E em caso de falha, se a terapia não produzisse os resultados esperados ou se o estado de saúde de Nate piorasse significativamente, todos os direitos sobre os dados e resultados da pesquisa permaneceriam com Pam Vance, juntamente com os fundos já pagos. Além disso, havia uma cláusula de confidencialidade que proibia Nate de discutir os detalhes do tratamento com qualquer pessoa, incluindo familiares e outros profissionais médicos. A violação dessa cláusula acarretava sérias penalidades financeiras. Continuei folheando as páginas, sentindo minha indignação crescer. Não se tratava de um contrato médico, mas de um acordo de servidão que privava completamente meu filho da capacidade de agir em seu próprio interesse. Como ele pôde assinar tal coisa? Mas a resposta era óbvia. Desesperado, Nate estava aterrorizado com um diagnóstico terminal, frustrado com a ineficácia do tratamento convencional e pronto para agarrar qualquer esperança, mesmo que viesse de uma fonte duvidosa como o Dr. Vance. O que você está fazendo no escritório do Sr. Greeley? Eu me encolhi e me virei. Reed estava parado na porta, com um rosto ansioso. Eu estava lendo o contrato que meu filho assinou com o seu chefe, eu disse sem rodeios, sem brincadeira. Você conhece os termos desse acordo? Reed fez uma pausa, fechou a porta e se aproximou. Sim, disse ele baixinho. Eu estava na sessão de autógrafos. Tentei convencer Nathan a não fazer isso, mas ele estava determinado. Não é um contrato. É escravidão, eu não conseguia conter a raiva. Ela o está controlando completamente, privando-o de uma opinião independente, isolando-o de seus entes queridos. Não é tratamento, é manipulação. Reed baixou os olhos. Eu sei. Mas o Dr. Vance o convenceu de que era a única maneira de obter resultados, que qualquer interferência da medicina convencional arruinaria todo o processo.
E você acredita nisso? Olhei atentamente para o jovem. Ele olhou para mim, e pude ver a luta interior em seus olhos. Eu acreditei, disse-lhe finalmente. Quando comecei a trabalhar com a doutora Vance, suas teorias pareciam revolucionárias, sua dedicação à ciência impressionante. Mas então vi o que estava acontecendo com os pacientes. Como ela explora o desespero deles. Como ela ignora os limites éticos em prol de sua pesquisa. Você conversou com o Nate sobre isso? Perguntei. Eu tentei, ele balançou a cabeça, mas a essa altura ele já estava completamente sob a influência dela. Acreditava que ela era a única que poderia salvá-lo. Fiquei pensando. Reed claramente não era cegamente devotado ao Dr. Vance, como eu suspeitava a princípio. Talvez ele pudesse ser meu aliado. Reed, eu disse, sério, preciso da sua ajuda. Preciso tirar meu filho dessa situação, mas não consigo fazer isso sozinho. Ele hesitou, ponderando os riscos. É perigoso, disse finalmente. A doutora Vance não é uma pessoa para se antagonizar. Ela é influente em certos círculos. É da vida do meu filho que estamos falando, eu disse com firmeza. Estou disposta a correr o risco, e não importa o quão poderosa ela seja. Reed me olhou por um longo momento e então assentiu decisivamente. Ok, eu te ajudo, mas precisamos prosseguir com cautela. O Dr. Vance não pode suspeitar de nada até que estejamos prontos. Elaboramos um plano. Reed deveria obter provas das manipulações da doutora Vance, cópias de suas anotações de pesquisa, os resultados reais dos exames de Nate, pacientes anteriores. Eu deveria preparar meu filho para se mudar para uma clínica de verdade que eu havia encontrado por recomendação de um velho amigo que trabalhava com medicina. Naquela noite, depois que o Dr. Vance saiu, deixando Reed para monitorar o estado de Nate, entramos em ação. Reed conseguiu acessar seu computador e copiar arquivos importantes para um pendrive. O que descobrimos foi assustador. A doutora Vance aumentou sistematicamente a dosagem do medicamento experimental, apesar dos claros sinais de efeitos tóxicos no corpo de Nate. Ela ignorou os resultados dos exames que mostravam danos ao fígado e aos rins, continuando a insistir em uma abordagem agressiva. Suas anotações listavam Nate não como um paciente a ser curado, mas como um caso de pesquisa valioso que poderia impulsionar sua carreira. Mas o mais chocante foi que havia 3 pacientes antes de Nate. 2 morreram de falência múltipla de órgãos após o 3º ciclo de tratamento. O terceiro entrou em coma com danos cerebrais graves, e todos os 3 haviam assinado contratos de fiança semelhantes. Na manhã seguinte, quando Nate já estava se sentindo forte o suficiente, mostramos a ele tudo o que havíamos descoberto. Sua reação foi previsível: primeiro choque, depois raiva e, finalmente, determinação. Temos que parar com isso, disse-ele com firmeza após analisar as evidências. Encontrem médicos de verdade, tratamento de verdade. Já entrei em contato com o centro oncológico da capital, eu disse. Eles estão prontos para recebê-lo assim que pudermos. Nate me olhou com surpresa e gratidão. Você já organizou tudo? Claro, dei de ombros. Sou sua mãe. É meu trabalho cuidar de você, mesmo que você se ache adulta e independente. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu genuinamente. Obrigado, mãe. Mas tem um problema, interrompeu Reed. O contrato. A doutora Vance poderia processá-la e, dados os termos do acordo, ela venceria. Não me importo com o contrato, disse Nate com firmeza. Nenhum tribunal reconheceria como legítimo um acordo que efetivamente condena um homem à morte, especialmente com essas provas em nossas mãos. Rapidamente elaboramos um plano de fuga. Reed prepararia o carro e desativaria os sistemas de vigilância. Eu reuniria os itens e documentos necessários. Nate limparia tudo da melhor maneira possível. Nos encontraríamos na oficina em 2 horas e iríamos embora enquanto o Dr. Vance estivesse em uma reunião com investidores. O plano era simples, mas eficaz. Pelo menos foi o que nos pareceu até ouvirmos o som da porta do laboratório se abrindo e vermos o Dr. Vance na porta. Que reunião familiar emocionante, disse ela friamente ao entrar na sala. Seu olhar pousou no laptop onde seus arquivos ainda estavam abertos. E com entretenimento adicional, pelo que vejo. Reed se levantou rapidamente, bloqueando a tela com o corpo.
Dr. Vance, não o esperávamos tão cedo. Obviamente, ela nos lançou um olhar gélido. Bem, eu deveria ter previsto. Mães são sempre assim. Interferem. Ela me olhou com indisfarçável desprezo. Endireitei-me, olhando-a diretamente nos olhos. Não apenas mães, doutora Vance. Qualquer pessoa normal interferiria se visse o que está acontecendo no seu suposto laboratório. O que a senhora está fazendo não é tratamento. É tortura disfarçada de experimentação. Você não entende nada, ela descartou. Meu trabalho é revolucionário. Sim, há riscos. Há sacrifícios. Mas é isso que acontece no caminho para grandes descobertas. Sacrifícios, repetiu Nate, com a voz trêmula de raiva. Você está falando de pessoas, Pan. Pessoas que confiaram suas vidas a você, e você as matou. Eu tentei salvá-los, argumentou ela, mas não havia convicção em sua voz. A condição deles era desesperadora demais. Mas você é diferente, Nathan. Você é mais forte. Seu corpo responde melhor ao tratamento. Você está mentindo, disse Nate com firmeza. Eu vi os resultados reais dos meus exames. O tumor diminuiu apenas 5%, não 15% como você alegou, e estou perdendo a visão e a sensibilidade nas extremidades, tudo por causa dos seus métodos revolucionários. A doutora Vance cruzou os braços. O que você vai fazer? Ir embora? Você não pode. Nosso contrato. Dane-se o contrato, interrompeu Nate. Nenhum tribunal reconheceria como legítimo um acordo que obrigasse a participação em um experimento mortal. Vamos testar? Ela sorriu friamente. Tenho ótimos advogados e contatos. Além disso, você está fraco demais para ir a qualquer lugar. Seu corpo depende dos meus remédios. Você não vai durar uma semana sem eles. Essa é outra mentira, interrompeu Reed. Eu vi os resultados dos testes. Sim, parar de tomar as drogas causa abstinência, mas não é fatal. É só mais uma maneira de manter o Nathan viciado. A doutora Vance lançou um olhar aniquilador para a assistente. Você vai se arrepender dessa traição, Reed. Você vai se arrepender. Vi Nate tenso, pronto para defender Reed apesar de sua fraqueza. Eu precisava agir com decisão. Dr. Vance, disse calmamente, tirando o celular do bolso. Este aparelho tem uma gravação da nossa conversa, e neste pendrive, apontei para um pequeno pendrive, estão cópias de todos os seus arquivos. Sabemos sobre seus pacientes anteriores, como você ocultou deliberadamente os efeitos colaterais, como falsificou os resultados. Se tentar nos impedir, tudo vai acabar nas mãos da polícia, da junta médica e da imprensa. A doutora Vance empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Você está blefando, disse ela, mas havia incerteza em sua voz. Você não ousaria me testar, dei um passo à frente. Sou uma mãe protegendo seu filho. Você acha mesmo que há algo que eu não faria por ele? Olhamos nos olhos uma da outra, duas mulheres, dois mundos opostos. Ela é fria, calculista, disposta a sacrificar os outros pela própria ambição. Eu sou mãe, disposta a fazer qualquer coisa pelo meu filho. Certo, disse ela finalmente, dando um passo para trás. Leve-o. Mas lembre-se, sem o meu tratamento, ele tem poucas chances. Ele tem muito mais chances com médicos de verdade do que com você, respondi. Reed, estamos indo agora. Reed desligou rapidamente os monitores e ajudou Nate a sair da cama. Eu apoiei meu filho do outro lado, sentindo-o tremer de fraqueza. Vocês vão se arrepender disso, disse a doutora Vance baixinho enquanto passávamos por ela. Todos vocês. A única coisa que lamento, respondeu Nate, parando na frente dela, é ter confiado em você. Não ter visto quem você realmente é antes. Subimos as escadas lentamente, Nate se esforçando a cada degrau. Reed o ajudou a se vestir enquanto eu juntava a papelada e as coisas de que precisava. Depois, fomos para a garagem, onde Reed havia preparado o carro. Eu vou com você, disse ele, ajudando Nate a entrar no banco de trás. Se não se importa, não tenho mais nada para fazer aqui. Claro, apertei a mão dele, agradecida. Não teríamos conseguido sem você.
Saímos da garagem e seguimos em direção ao portão. Eu esperava que o Dr. Vance tentasse nos impedir, chamasse a segurança ou a polícia, mas nada aconteceu. O portão se abriu e pegamos a estrada, deixando para trás a mansão que havia se tornado a prisão de Nate em vez de seu lar. Para onde vamos agora? Perguntou Reed, sentando-se ao volante. Oncologia Central, respondi. Já combinei com o Dr. Bennett para nos encontrar lá. Ele é um dos melhores especialistas em linfoma do país. Nate estava no banco de trás, coberto por um cobertor, com a cabeça apoiada no meu colo. Parecia exausto, mas havia esperança em seus olhos. Esperança de verdade, não a ilusão que o Dr. Vance estava lhe vendendo. Mãe, disse-lhe baixinho, olhando para mim. Obrigado. Não sei o que teria feito sem você. Acariciei sua bochecha, sentindo as lágrimas subirem à minha garganta. Você teria conseguido, eu disse. Você sempre foi forte, como seu pai. Não, ele balançou a cabeça fracamente. Eu fui estúpido e fraco. Deixei o medo obscurecer meu julgamento, confiei numa charlatã porque ela prometeu uma solução fácil. Você estava doente e assustado, retruquei. Qualquer pessoa na sua posição poderia ter cometido esse erro. O importante é que você está livre disso agora e pode receber tratamento de verdade. Nate fechou os olhos, respirando com regularidade. Estou tão cansado, mãe. Tão cansado de lutar. Eu sei, querido, continuei a acariciar sua bochecha. Mas você não está sozinho agora. Estou aqui por você e não vou a lugar nenhum. Vamos superar isso juntos. Ele deu um sorriso fraco, sem abrir os olhos, e logo adormeceu, exausto de preocupação e doença. Olhei para o seu rosto, tão magro, com olheiras e bochechas afundadas, e senti meu coração se apertar de dor e determinação. Eu não sabia o que o aguardava, se um tratamento de verdade ajudaria Nate, se já tínhamos chegado tarde demais, se os experimentos do Dr. Vance haviam causado danos irreparáveis ao seu corpo. Mas eu sabia de uma coisa, eu estaria com ele até o fim, qualquer que fosse esse fim. A viagem até a capital levou cerca de 3 horas. Nate dormiu a maior parte do tempo, acordando ocasionalmente para beber água ou mudar de posição. Reed dirigia com firmeza, olhando de vez em quando para nós pelo retrovisor. Você acha que ela vai nos seguir? Ele perguntou no meio do caminho. Talvez, concordei. Mas agora que temos provas das artimanhas dela, ela precisa tomar cuidado. Além disso, o Nate não está mais sozinho. Ele nos pegou. Reed sorriu. Sim, ele nos pegou. E estou feliz que esteja aqui, Sra. Greeley. Sem a senhora, não sei como isso teria terminado. Olhei para a estrada à minha frente, para a paisagem que passava, e pensei em como a vida é estranha. Vim visitar meu filho só para cumprimentá-lo, sem esperar nada de especial, e me vi envolvida em um drama com um médico maluco, tratamentos experimentais e uma luta pela vida do meu único filho. Mas não é disso que se trata a maternidade? Estar pronta para qualquer reviravolta, ser um apoio quando seu filho precisar, mesmo que ele já esteja na casa dos 40 e se ache completamente independente. Quando chegamos ao centro oncológico, um moderno prédio de vidro e concreto, eles já estavam nos esperando. O Dr. Bennett, um homem grisalho de olhos gentis, veio pessoalmente nos receber, acompanhado por enfermeiras com uma maca. Sra. Greeley, ele apertou minha mão. Seu filho está em boas mãos. Faremos tudo o que pudermos. Nate foi cuidadosamente colocado na maca e levado para dentro. Caminhei ao lado dele, segurando sua mão, e vi algo em seus olhos que eu não via há muito tempo: esperança. Esperança de verdade. Não a ilusão desesperada que o Dr. Vance estava lhe vendendo. Vai ficar tudo bem, mãe, ele sussurrou, apertando minha mão. Eu sinto. Eu sei, respondi, sorrindo em meio às lágrimas. Eu sempre soube. E naquele momento, entrando no hospital com meu filho ao meu lado, tive absoluta certeza de que, por mais difícil que fosse a luta pela frente, nós a superaríamos juntos como uma família. Porque nenhuma doença, nenhum contrato, nenhum médico louco resiste à determinação de uma mãe em proteger seu filho.